Supremo exaltado, os céus não podem te conter, ó meu Deus. Santo és, Senhor. E quando eu vejo tua glória, me rendo a ti. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Ao pecador salvaste, com sangue me lavaste ao expor. Como te amo, ó Deus. Ao zombador amaste, bondoso conquistaste-me pra sempre. Como te amo, ó Deus. E quando eu vejo tua graça, me rendo a ti. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, eu me prostro a teus pés, pois tu és meu Deus, meu Deus. Eu me prostro a ti, Jesus, pois tu és meu Salvador, tu és o meu Redentor, és o meu Rei. Oh, eu me prostro a teus pés, me rendo a ti. Eu me rendo a ti, pois tu és meu Deus, tu és meu Deus, és meu Senhor. Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia, em Corumbá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Muito bom dia a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Este vídeo está indo ao ar agora, no domingo de manhã, no que seria a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Eu gostaria que você ficasse conosco antes de ler a Escritura e passar, de fato, ao estudo do que seria a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero lembrar a você
Continua nos seguindo nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Continua nos seguindo no Instagram, o perfil é @IPDBetânia, e também nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Também deixa o teu like no vídeo e ativa o sininho para receber notificação da nossa produção de conteúdo. Também você pode deixar as suas dúvidas na nossa caixa de comentários. A nossa equipe do Ministério de Comunicação vai colher aquilo que for perguntas relacionadas ao estudo, e no estudo seguinte eu sempre terei um momento para responder essas perguntas, caso vocês deixem perguntas, né, nessa caixa de comentário, ok? Você pode também usar os nossos demais canais de comunicação para transmitir essas perguntas. Você pode também enviar suas perguntas para comunicação.ipbetania@gmail.com, é o e-mail do nosso Ministério de Comunicação. Passada essa parte introdutória, eu quero pedir a você que, se possível for, acompanhe a leitura do livro do Gênesis, o capítulo 1, numa Bíblia que você tenha à sua disposição. Gênesis, capítulo 1, a Escritura então nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as águas. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez.
E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto e quinto. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante a Tua santa e bendita presença, gratos porque o Senhor em tudo nos tem sustentado, nos tem livrado do mal, gratos porque o Senhor nos dá meios para estudarmos e proclamarmos a Tua palavra. Agora, Senhor, quando dela nos aproximamos, nós te pedimos, usa de misericórdia para conosco, perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo o mal. Dá-nos graça, Senhor, de sermos fiéis na exposição da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos humildes em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, você que nos acompanha aqui no YouTube e nas nossas redes sociais, hoje nós, como os irmãos têm visto, nós estamos iniciando uma nova série de estudos, agora no livro do Gênesis. Eu não tenho a pretensão de expor todo o livro de Gênesis, pelo menos não agora, mas sim uma parte deste livro do Gênesis, aquilo que neste estudo introdutório nós vamos ver correspondente ao que nós chamaremos de história primeira, ou as 5 primeiras seções do livro de Gênesis. Então, esse é o meu propósito inicial na exposição desse livro. Expor os seus 50 capítulos nos daria uma série bastante longa e talvez com isso eu corra o risco de fazer com que os irmãos caiam em desinteresse por uma série tão longa de exposições. Então, por isso eu vou dividindo em partes e eu pretendo expor inicialmente as 5 primeiras seções do livro de Gênesis, a depender do andamento dos estudos, de como nós vamos fluir, nós vamos expandindo ou talvez até encurtando essa série. Eu não vou aqui já fechar de onde eu vou partir e até onde eu vou chegar. Obviamente eu vou partir do capítulo 1º, mas hoje eu ainda não vou necessariamente expor o capítulo 1º em cada uma de suas partes. Eu fiz a leitura para que os irmãos percebam que nós estamos baseados na Sagrada Escritura, mas hoje eu quero levar vocês a um pequeno estudo panorâmico a respeito do livro de Gênesis. Então, vamos acompanhar aqui nessa pequena projeção de slides. Eu coloquei esse título, Estudo Introdutório Panorâmico em Gênesis. Então, o que é que nós temos aqui, então? Introdutoriamente falando, de onde vem o nome do livro de Gênesis? Se eu for olhar para o texto
hebraico, se eu for olhar para o livro de Gênesis, na sua inscrição original, ele carrega como título a primeira palavra do livro. Isso era comum na literatura semítica, o que envolve as línguas do que nós vamos chamar, no decorrer do Antigo Oriente Próximo, na época em que Moisés escreve esse livro. Essa era a prática corrente. O título do livro era a primeira palavra. Então, os irmãos vão ver aqui, a primeira palavra do livro seria Bereshit. E o que é que ela significa? Significa no princípio. O título do nosso livro, em português, vem da Vulgata Latina, a tradução feita não só do Antigo Testamento, mas de toda a Escritura, para a língua latina, a tradução feita por São Jerônimo. E ela tem, então, no livro de Gênesis, o seguinte título, Liber Gênesis, cujo significado seria origem, fonte, raça ou criação. Os dois nomes, eles são bastante apropriados, porque eles narram aquilo que surge no princípio, aquilo que é a origem. E origem de quê, então? O livro narra a origem do cosmos, da humanidade, das nações, inclusive a origem da sua alienação de Deus e da alienação entre si, ou seja, da alienação do homem com o seu próximo entre si. Ele narra também a origem da nação de Israel e a origem da iniciativa divina de redenção. Então, aqui inicialmente seria a primeira parte do nosso estudo. Introdutoriamente falando, nós colocamos aqui de onde vem o título do livro de Gênesis. Eu expliquei como é o título na sua língua original, em hebraico, como que é o título, de onde vem o título do livro, porque é que nós o chamamos de livro do Gênesis. Seguindo, nós voltamos aqui para a transição dos slides, e aí eu quero levar você agora a pensar na estrutura e conteúdo do livro de Gênesis. Como que esse livro foi estruturado pelo seu autor? E qual o conteúdo desse livro? Nós vamos ter, então, uma estrutura básica que nós chamamos de estrutura Toldot. Essa palavra, ela possui diversas traduções. Ela pode ser traduzida, como ela foi aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Ela foi traduzida como o próprio título do livro, Gênesis. Essa é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados. Ela também é traduzida como genealogia. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, quando registra-se a genealogia de Adão, a expressão hebraica lá encontra-se Sefer Toldot, o livro da genealogia, assim foi traduzido. No capítulo 6, versículo 9, a mesma palavra hebraica, ela é traduzida agora como história, onde você lê, esta é a história de Noé, em hebraico, nós temos a expressão Ve'elech Toldot. É a mesma palavra. Por que é que eu estou colocando isso aqui? Essa palavra aparece 10 vezes no livro de Gênesis e ela marca as seções principais do livro. Ela vai demonstrar que
Aqui o autor está tratando de determinado tema ou de determinado assunto. Ela introduz determinado assunto. Então, cada seção que nós chamamos, cada toldot ou cada seção toldot, ela é marcada também por um ponto, por um texto de transição. Então, como que está dividido o livro de Gênesis? Ele tem um prólogo, que é o capítulo 1º, que eu não coloquei aqui, porque aqui eu estou listando apenas as 10 toldotes. Então, nós vamos, com a graça de Deus, no próximo domingo, expor o prólogo do livro de Gênesis, o capítulo 1º, que seria a introdução do livro de Gênesis. Mas aqui eu quero que você perceba a divisão em 10 sessões, 10 partes do livro. A primeira sessão, o relato da linhagem dos céus e da terra. E vem aqui do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. E ela tem dentro dela essa parte de transição, os versículos 25 e 26. Depois nós temos o relato da linhagem de Adão, que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Nós temos dentro dela também essa parte da transição. Seguindo, nós vamos ter aqui o relato da linhagem de Noé, do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 29. A parte da transição está aqui, capítulo 9, os versículos 18 a 29. Nós vamos ter o relato da linhagem dos filhos de Noé, do capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 9. A transição, precisamente, os 9 primeiros versículos do capítulo 11. Nós vamos ter o relato da linhagem de Sem. Está aqui a extensão dela, essa bem curtinha. Nós vamos ter também o relato da linhagem de Terá, e também aqui o que se inclui o que seria a transição. O relato da linhagem de Ismael, o relato da linhagem de Isaac. Nós vamos ter o relato da linhagem de Esaú, aqui a extensão, o relato, a transição, o versículo 1º do capítulo 37. O relato da linhagem de Jacó, do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis. Eu não vou detalhar cada uma dessas sessões agora, há seu tempo eu vou fazer isso, mas a primeira parte que eu quero que vocês tenham ciência, a gente tem também uma transição para o livro de Êxodo, uma preparação para o livro de Êxodo. Então, o que eu quero que os irmãos tenham ciência aqui é que esses relatos, eles não são sobre o ancestral tutelar ou titular, mas eles são sobre os seus descendentes. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o relato da linhagem de Jacó, embora o titular da linhagem seja Jacó, e embora lá em hebraico apareça a expressão Ve'eler Toldot Yaakov, essa é a história, a linhagem, a descendência, a genealogia de Jacó, ele não vai falar especificamente sobre Jacó, mas ele vai falar sobre os descendentes de Jacó. E é aqui, a gente, inclusive no acampamento, estudamos essa parte do livro, foi o que deu base para a nossa gincana, de 37 a 50, que foi a história de José. Lá o livro está focado em José, mas José é descendente de quem? José é descendente de Jacó. Na realidade, embora a gente coloque o personagem principal como José, mas ali o livro de Gênesis narra a história dos filhos de José. E
em certo ponto, José nem se constitui de fato no personagem principal desta parte da narrativa do livro de Gênesis. Porque, na realidade, o personagem principal dessa parte da narrativa de Gênesis é Judá, de onde virá a descendência de Cristo segundo a carne. Mas isso são cenas que eu estou antecipando dos próximos capítulos, mas apenas para situar os irmãos dentro dessa divisão. Se você tiver alguma dificuldade, você pode me pedir e o nosso Ministério de Comunicação pode passar esses slides para você via e-mail sem problema nenhum. Você pode acompanhar e continuar estudando isso em sua casa. O que eu quero que você foque agora, o que eu quero que você pegue, é essa parte da divisão do livro de Gênesis, em que a gente tem essa parte, essas 10 sessões, o livro estruturado em 10 sessões. À medida que a gente for avançando, eu vou dar alguns detalhes mais sobre essas sessões, mas como eu tenho dito, meu foco deve ser nas 5 primeiras sessões, na sessão que fala da Gênesis do céu e da terra, da genealogia de Adão, da linhagem de Adão, da linhagem dos descendentes de Adão, dos filhos de Noé. Essa deve ser inicialmente o nosso foco. Continuando aqui, vamos voltar aqui para a transição dos slides. Como que essas sessões elas são organizadas? Essas 10 sessões elas são organizadas em 2 blocos de 5. Ela tem o primeiro bloco de 5 é o que nós chamamos de história primeva, e ela vai do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 26. Ela está abrangendo aqui a Gênesis do céu e da terra, a linhagem de Adão, a linhagem de Noé, a linhagem dos filhos de Noé e a linhagem de Terá. As outras 5 Tolidotes, elas são organizadas num grupo, obviamente, de 5, mas ela é categorizada em 3 seções que contêm narrativas e intercaladas com 2 que são apenas genealógicas. No decorrer, muito provavelmente eu devo interromper na metade, mas quando eu voltar à exposição do livro de Gênesis, os irmãos vão entender o propósito dessas genealogias. Uma informação já interessante que eu quero que os irmãos percebam é que essas genealogias, registradas em 23, capítulo 23, verso 1, até 25, verso 18, elas são paralelas com a seção aqui de 35, 23 a 36, 43a. Veja que eu já destaquei aqui que elas são paralelas. Os ciclos narrativos, nós temos o ciclo narrativo de Abraão, o ciclo narrativo de Jacó e o ciclo de José. Aí aqui, de fato, esses ciclos se referem ao titular, de fato. Quando a gente está falando do ciclo de Abraão, é a descendência de Abraão e vai envolver toda a narrativa sobre Abraão, a narrativa sobre Jacó e seus filhos, a narrativa sobre José. Avançando aqui, nós vamos ter a composição e a autoria do livro de Gênesis. Como esse livro chegou à forma que nós temos hoje e quem é o autor do livro de Gênesis. Sobre isso, nós vamos ter 2 teorias. E aqui eu não tenho como falar apenas sobre o livro de Gênesis. Eu preciso tocar um pouco no Pentateuco como um todo. Então, o que é o Pentateuco?
são os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que nós chamamos de a lei, a tradução do modo como os judeus se referem a esses livros como a Torá, significa lei. Nós vamos ter uma teoria que já foi inclusive superada, mas que eu preciso sempre informar os irmãos. Se você, por exemplo, estuda letras, fez faculdade de letras, se algum dos seus professores se referiu ao Antigo Testamento e falou sobre o Pentateuco, muito provavelmente ele vai dizer que o Pentateuco é um mito que é fruto de 4 fontes que foram unificadas por um editor. E essas 4 fontes nós chamamos de JEDP, né, que elas são divididas em torno, basicamente, dos seus temas e do uso que faz dos nomes de Deus. Javista, porque seria o nome pactual do Senhor, o tetragrama, que alguns chamam de Javé ou de Jeová, né, e eu prefiro simplesmente não pronunciar. Os judeus que falam hebraico, que estudam hebraico, não falam, óbvio, hebraico bíblico, mas que têm maior intimidade com a língua hebraica. Eles não se arriscam a pronunciar, porque eu vou me arriscar a pronunciar, mas fica essa teoria, essa fonte, suposta fonte, sendo chamada de javista, uma suposta fonte sendo chamada de Elohimista, né, com referência ao nome Elohim. A fonte B seria deuteronomista e a fonte P seria sacerdotalista, do inglês priestly. O ponto aqui é dito que o Pentateuco ele é composto dessas 4 fontes. A grosso modo, eu estou falando obviamente de modo caricato, mas a grosso modo a ideia é que o editor meio que bateu essas 4 fontes no liquidificador e isso deu origem ao livro de Gênesis, que ele fez uma costura dessas 4 fontes e isso deu origem não só ao livro de Gênesis, mas deu origem a todo o Pentateuco. Essa não é a teoria que nós adotamos. A teoria que nós adotamos é a teoria canônica, e o que é que ela entende? Ela entende que Moisés atua como o autor final do livro de Gênesis de todo o Pentateuco. E todo o cânon entende isso desse modo. Se você continua a leitura da Bíblia, todos os profetas que se referem à lei, que se referem ao Pentateuco, eles vão se referir como sendo de Moisés, tanto profetas pré-exílicos quanto profetas pós-exílicos. E os autores neotestamentários, eles também atribuem todo o Pentateuco a Moisés. Mas por que eu coloquei aqui que Moisés atua como autor final? Tem algumas partes do Pentateuco que obviamente não foi Moisés quem escreveu. Por exemplo, Moisés não pode ter narrado a morte dele. Isso é ilógico. Certamente, um escriba concluiu, por exemplo, a escrita do livro de Deuteronômio. Outras partes, crê-se que Moisés tenha recebido por inspiração divina, mas que ele pode ter recebido um conteúdo escrito e que ele editou dentro daquilo que ele foi escrevendo a respeito da origem do povo de Israel, da origem das leis do povo de Israel, da origem da nação de Israel e, inclusive, a respeito de como o povo de Israel deveria crer
sobre a criação. Então, por exemplo, esta parte do livro de Gênesis, que nós chamamos a Gênesis dos céus e da terra, a genealogia de Adão. Veja que Moisés, no capítulo 5, versículo 1, ele chega a citar a genealogia de Adão do seguinte modo: este é o livro da genealogia de Adão. Muito provavelmente ele tenha recebido esse livro numa tradição ancestral, e ele adiciona agora a essa tradição tudo aquilo a que ele escreveu. Com isso, nós não estamos negando a inspiração dos capítulos iniciais de Gênesis, muito pelo contrário. Toda a atuação de Moisés, seja como um editor, colecionando textos anteriores a ele, e aquilo que ele escreve no seu período de atuação, toda a atuação de Moisés ocorre sob inspiração divina e, portanto, preservada de todo e qualquer erro que, porventura, nós possamos pensar. O livro de Gênesis chega, então, a essa forma final como nós a encontramos, com 50 capítulos, que foi cuidadosamente preservada pelos judeus, pela tradição massoreta, em cópias cuidadosas de manuscritos que vieram a ser traduzidos e que dão fundamento para aquilo que nós temos hoje como o livro de Gênesis. Ao dizer isso, meu querido irmão, eu não quero que você fique com a preocupação: meu Deus, será que o que eu tenho aqui na Bíblia é o que o Senhor realmente falou? Tenha plena tranquilidade que, embora nós tenhamos erros nas traduções, porque os tradutores eles não são inspirados por Deus, eles não são preservados de erro, e eu poderia passar aqui o dia mostrando falhas de tradução, mas o ponto que eu quero que você perceba e que você foque é que há uma atuação de alguém que escreve como um historiador, isso nós vamos ver mais à frente, e que ele atua tanto colecionando textos anteriores a ele, quanto ele atua escrevendo os fatos que se desenrolam na sua época de atuação. Quero então voltar aqui à nossa transição de slides e eu quero que os irmãos percebam o seguinte: Moisés, ele é então o fundador do que nós chamamos teocracia israelita. O que é isso? Moisés é quem fornece ao povo de Israel os primórdios de sua história, o seu significado e o seu destino. No livro do Gênesis, por exemplo, ele escreve não só sobre a origem do povo de Israel, mas como ele escreve sobre a origem das nações destinadas a estar sob o domínio de Israel. Nações que são consideradas inimigas de Israel por todo o Antigo Testamento. Exemplo, quando nós expusemos aqui na nossa igreja o livro de Ruth, né, e nós falamos que Ruth era moabita e que os descendentes de Moabe, eles não eram bem vistos ou não deveriam ser bem vistos pelos israelitas, tanto porque o povo de Moabe, eles fizeram oposição na caminhada de Israel em direção à terra prometida, em direção a Canaã, quanto pela própria origem do povo moabita. A origem do povo moabita está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 19, onde narra-se a relação incestuosa de Ló com suas filhas, que dá origem ao povo de Moabe.
Então, aqui nós temos a origem de nações destinadas a estar sob domínio de Israel. Moisés, no seu livro, no livro de Gênesis, então, ele explica que o Deus que criou todas as coisas, o Deus da criação, é aquele que convocou Israel a tomar posse da terra de Canaã e fazê-lo conhecido, abençoando as nações ao redor. Nesse livro, então, ele define o que é a nação de Israel e qual é a sua missão. Como eu coloquei, a missão de Israel é fazê-lo conhecido à medida que abençoa as outras nações. O livro de Gênesis e todo o Pentateuco, ele tem semelhança, de fato, com mitos do que nós chamamos Antigo Oriente Próximo. O que é isso? O Antigo Oriente Próximo são as nações orientais próximas da nação de Israel, aquelas nações que viveram na antiguidade. E aí, Moisés escreve os seus livros com alguém da cultura daquela época. E então, o livro de Gênesis e todos os demais livros do Pentateuco, eles vão ser semelhantes, não só como mitos, mas eles vão ser semelhantes aos códigos legais do Antigo Oriente Próximo. Eu coloquei OAP aqui, os irmãos me perdoam porque a sigla está equivocada. É AOP. Tá? Quando Moisés, por exemplo, escreve o livro de Êxodo, e ele escreve ali o Código da Aliança, os irmãos já devem ter ouvido falar que o Código da Aliança ele é bastante semelhante ao conhecido Código de Hammurabi, né? Aquele código de leis que dizia olho por olho, dente por dente. E nós vamos ver isso na lei, no Pentateuco. Nós vamos ver Moisés dizendo que é olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, vida por vida. Há uma semelhança com o Código de Hammurabi, que é um código escrito antes até dessa faixa de tempo aqui da vida de Moisés. Por que é que Moisés escreve com essas semelhanças, com esses mitos do Antigo Oriente Próximo? Moisés foi educado na corte egípcia. Moisés, então, teve acesso a todo esse tipo de literatura. E ele escreve utilizando esse mesmo padrão de literatura, mas também rompendo com esses padrões numa luta, numa espécie de apologética, numa defesa da fé no único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Moisés, então, dialoga com esses escritos, buscando demonstrar que o Senhor de Israel é o herói do livro de Gênesis e superior aos deuses das nações pagãs. No decorrer da exposição do livro, nós vamos perceber isso com mais detalhes. Avançando aqui, nós vamos agora pensar sobre o gênero literário do livro de Gênesis. E a primeira coisa que eu quero que você tenha ideia a respeito do livro, do gênero literário do livro de Gênesis, é que, inicialmente e principalmente, o livro de Gênesis conta uma história. Ele é um livro histórico. Ao dizer isso, eu estou afirmando que ele narra fatos históricos, não mitos. Exemplo, ao falar que Moisés narra a queda do homem, eu não estou dizendo que aquela narrativa ela é uma história da carochinha, um mito para explicar por que nós, em geral, temos medo de serpentes. Não. As coisas ali, de fato, aconteceram como estão narradas. Uma serpente entrou no jardim
dialogou com Adão e com Eva e Adão, e enganou-os e os conduziu à queda. Eva tomou de fato de um fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. E isso introduziu o pecado no mundo. Por que é que eu digo que ele escreve, então, aqui ele narra fatos, deixando isso ainda mais claro? Ele localiza a sua história no tempo e no espaço. Então, por exemplo, no capítulo 2, nos versículos de 10 a 14, ele marca posições espaciais ou marcos fronteiriços de 4 rios. Ele está dizendo que aquilo aconteceu naquele lugar. Ele traça a questão temporal com genealogias. Ele coloca os fatos numa sucessão cronológica coerente. Eu até coloquei coerente aqui 2 vezes. Uma sucessão coerente, cronológica coerente. Ficou um pouco sem sentido, mas a ênfase é a sucessão cronológica é coerente. Ele cita fontes. Exemplo, já falei, capítulo 5, versículo 1, ele cita o livro da genealogia de Adão. O que é que nós temos aqui, então? Nós temos o testemunho pessoal de Moisés, acrescido à tradição que ele recebeu de grande antiguidade, de um tempo que a gente não tem como medir. O que nós temos a oferecer como um tempo da escrita do livro é que o livro foi escrito no período da vida de Moisés, entre 1400 e 1300 anos antes de Cristo. Um outro ponto é, essa tradição recebida de grande antiguidade, ela é coerente com o contexto do Antigo Oriente Próximo. As nações do Antigo Oriente Próximo, elas narravam os seus fatos do mesmo modo como Moisés narra os fatos aqui no livro de Gênesis, na sua narrativa dentro desse livro. Então, perceba o que nós estamos colocando aqui. O modo como o texto é escrito, ele é escrito para contar uma história. Ele narra a história como nós falamos lá no início, ele narra a história, a origem do cosmos, a origem da humanidade, a origem das diversas nações, a origem do pecado, a queda, a origem da ação redentiva de Deus em separar para si um povo com o qual ele faz uma aliança. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Vamos voltar aqui para nossa transição de slides. Eu quero que os irmãos continuem percebendo o seguinte. Nessa história, nós temos Moisés escrevendo uma narrativa com diversos níveis de significado. O que é que eu estou chamando aqui de níveis de significado? Esses níveis vão das estruturas mais amplas, como o livro como um todo e sua composição, passando pelas diversas divisões do livro, que vão as suas divisões em atos, em cenas, em discursos e até mesmo em sílabas e sons. Nós vamos ver, à medida que nós estudarmos cada seção, cada texto, nós vamos perceber como significado é colocado pelo autor numa trama extremamente bem pensada, com um estilo muitas vezes até poético, numa elaboração de uma urdidura textual em que tudo visa nos ensinar, nos comunicar significado. Então, essas 10 sessões
aqui eu estou me referindo como 10 sessões Toledotes, que eu coloquei lá no início, elas tratam, então, se nós formos colocar um tema geral para essas 10 sessões, nós poderíamos colocar como o programa de Deus em pôr a semente da serpente sob o domínio da semente eleita da mulher. O que é que eu estou chamando aqui de semente? Eu estou falando da descendência da serpente e da descendência da mulher, que nós vamos já detalhar um pouco aqui ainda nesse estudo. Seguindo, nós vamos chegar então ao tema e à teologia bíblica do livro de Gênesis. Rapidamente eu quero lembrar aos irmãos o que é que eu estou chamando aqui de teologia bíblica. Antes de nós termos os nossos estudos interrompidos pela pandemia, nós estávamos estudando na minha sala da Escola Bíblica Dominical, os irmãos estavam estudando comigo teologia bíblica do Antigo Testamento. Então, nesses estudos, eu estava explicando o que é, eu estava dando um panorama da teologia bíblica do Antigo Testamento, e eu vim explicando para os irmãos que teologia bíblica é um ramo da teologia exegética que lida com a auto-revelação de Deus na Bíblia. Deixa eu repetir. O que seria teologia bíblica? É um ramo de uma das partes do estudo teológico que nós chamamos teologia exegética, que lida diretamente com o texto bíblico em suas línguas originais, buscando extrair o sentido. Com isso, eu não estou dizendo que outros tipos de teologia não são bíblicas, como, por exemplo, a teologia sistemática, mas que o modo como nós estamos estudando aqui a Sagrada Escritura, ela tem um modo diferente de organizar os dados. Enquanto a teologia sistemática ela organiza os dados colhidos da Escritura por meio de um sistema lógico de doutrinas, a teologia bíblica ela segue um princípio histórico e ela vai preocupar-se com o modo como Deus se revelou no tempo e no espaço. E nós vamos ter, então, vários temas que nós podemos chamar de temas unificadores, não só de um livro em particular, mas de toda a Sagrada Escritura. E aqui eu quero então trazer você de volta aqui a nossa transição de slides, e eu quero que você perceba o seguinte: qual o tema geral então do livro de Gênesis? Eu colocaria como um tema geral do livro de Gênesis a fundação do reino de Deus. O que é que nós temos no livro de Gênesis? Nós temos a história primária, que traça a história de Israel, desde a criação do mundo, com o prólogo do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, até a queda de Israel, até quando, passando ali pela parte em que o reino atinge o seu ápice, o reino é dividido, o reino do norte é destruído, como nós temos visto no estudo dos profetas menores. O reino do norte é destruído em 722 a.C. Depois o reino do sul, o reino de Judá, o que sobrou do reino de Israel, ele é também destruído em 586 a.C. E fica a questão do estabelecimento do reino de Deus. E o Novo Testamento vai chamar toda essa história de o reino de Deus. E então eu quero que os irmãos percebam que esse tema do reino de Deus, ele vai se expandir desde o Éden, desde a criação, até a recriação, a consumação de todas as coisas, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos levar para o reino dos céus, para o reino de Deus. Perceba,
de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala do reino de Deus. Todo reino, ele tem 3 elementos básicos para ser concebido como um reino. Os 3 elementos que você, por exemplo, estudou geografia política, essa coisa toda, você vai lembrar que há 3 elementos que são essenciais para que a gente tenha uma nação. O que é que nós precisamos ter, então? Nós precisamos ter um povo, nós precisamos ter um território, um lugar, e nós precisamos ter um governo independente. Então, quais são os 3 elementos de uma nação? Quais são os 3 elementos de um reino? Povo, lugar e governo. Alguns podem colocar uma língua e tal, mas essencialmente esses 3. Povo, lugar, governo. O que é que nós vamos ter, então, no reino de Deus? Nós vamos ter povo de Deus, no lugar de Deus, sob governo de Deus. Então, perceba, vamos voltar aqui para a nossa transição de slides. Eu acabei pulando aqui, mas você viu que tinha uma frase assim: o chamado de Abraão é essencial para a compreensão. Por que tinha essa frase ali? Voltando para cá. Nós vamos ter esses 3 elementos muito claros no chamado de Abraão. Abraão é chamado para ser o povo de Deus. Deus chama Abraão e diz que ele vai ter uma descendência que ninguém vai poder contar, que vai ser como o pó da areia do mar e que vai ser como as estrelas dos céus. Ele chama Abraão para tomar posse de uma terra que ele ainda não tinha visto. Se você lembrar, Gênesis capítulo 12, o Senhor aparece a Abraão e ele, inclusive, vale a pena ler o texto para a gente ser bem preciso. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em um nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos tendo aqui Deus constituindo no chamado de Abraão os aspectos de seu reino. E aí você pode estar falando assim: ok, pastor, o senhor falou de um povo, está visível, Abraão e sua descendência. O senhor está falando de um lugar, mas de um governo, por exemplo, no estabelecimento da aliança com Abraão, Deus, por exemplo, diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Como que Abraão poderia andar na presença de Deus? Abraão tinha que andar de acordo com a lei de Deus. Lei essa que já vem sendo ensinada. Muito embora nós estamos falando de uma anacronia, porque a lei, como o Código Legal dos 10 Mandamentos e do Código da Aliança, ela ainda, obviamente, não foi escrita, mas ela já era, de algum modo, ensinado. Por exemplo, Adão ensinou a seus filhos que a adoração ao Senhor envolvia sacrifícios, envolvia ofertas. Abraão aprendeu isso. Noé aprendeu isso. Então, perceba que nós temos já aspectos da lei que são ensinados por uma tradição que pode ser inicialmente oral, ou que, como eu falei, ela pode ter fontes escritas que nós não conhecemos, mas que Moisés reuniu
aqui, dentro do seu livro de Gênesis, como eu coloquei no slide anterior, acrescido de seu testemunho pessoal daquilo que ele vivenciou. Então, perceba, o que é que eu estou colocando aqui? Os 3 elementos essenciais de um reino, do reino de Deus, já estão aqui presentes. Povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Nós vamos conseguir ver isso, por exemplo, lá no Jardim do Éden. Nós vamos conseguir perceber povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Cada coisa a seu tempo, mas eu quero que os irmãos percebam que isso é de suma importância na nossa compreensão do livro de Gênesis. Quero então trazer você de volta aqui para a nossa transição de slides. Então a gente vai perceber o seguinte: o livro de Gênesis, ele identifica o povo que se submete aos mandamentos de Deus e a terra que o sustém. O restante do Pentateuco vai focalizar a lei de Deus. E se você ler toda a história seguinte do Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos dos livros históricos e proféticos, nós vamos ter o desenvolvimento do tema do governo de Deus. Então isso é fundamental até para que você compreenda o Antigo Testamento como um todo. Avançando, os irmãos continuem me perdoando a tosse. Eu ainda estou no tratamento dessa bronquite, mas já estou bem melhor, embora a tosse ainda me assalte. Continuando, vamos pensar um pouco sobre esses 3 temas que são exibidos dentro do livro de Gênesis. Pense o tema geral como a fundação do reino de Deus e agora os 3 temas sendo desenvolvidos. Na realidade, 4 temas, porque ele vai colocar povo, lugar, governo e o governante. Embora aqui eu condensei governo e governante num só. Mas perceba, primeiro ele vai falar sobre um povo de Deus. Ele vai falar de uma semente separada por Deus. O que é semente? Novamente, uma descendência humana. Quando você olha para o livro de Gênesis, você vai encontrar a oposição entre a semente da mulher, chamada em Abel, e no seu substituto, Sete, que reproduz amor por Deus, tem amor a Deus, e nós vamos ter a semente da serpente, que reproduz inimizade contra Deus. O livro de Gênesis vai desenvolver a semente da mulher, a semente de Adão e Eva, a semente eleita de Deus, desde Adão e Eva até as 12 tribos de Israel. E nós vamos ver como isso aponta para Jesus Cristo, o descendente da mulher. A palavra que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é traduzida como por inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, né, lá no próprio Evangelho, é a mesma palavra que em outros pontos é traduzida como semente. A semente da mulher, a semente da serpente. A descendência da mulher, a descendência da serpente. Quem que é o descendente da mulher? No desdobrar da revelação, nós sabemos que Cristo é o descendente da mulher. Por quê? Porque Cristo é aquele que cumpre não só o que Adão deveria ter cumprido, mas como eu já mostrei para os irmãos, Cristo é também aquele que cumpre aquilo que Israel deveria ter cumprido no deserto. Embora nós teremos tempo de trabalhar isso mais detalhadamente. Como eu coloquei aqui, nós estamos fazendo um estudo panorâmico e introdutório. Quando eu digo panorâmico, é meio que eu estou dizendo assim, veja o livro de cima, olhe tudo que nós vamos ter de contemplar aqui. Avançando, um próximo tema é o tema da terra. Veja, eu falei
do povo de Deus. E eu disse que, inclusive eu concluí dizendo, Cristo é o verdadeiro povo de Deus e em Cristo é que nós somos feitos povo de Deus. Então, perceba, eu tenho povo de Deus e agora eu vou ter lugar de Deus. Quando você olha para o livro de Gênesis, nós vamos ter o jardim-templo, o jardim do Éden como o lugar da comunhão com Deus. Nós vamos ter, no desenvolvimento do Pentateuco, no desenvolvimento do próprio livro de Gênesis, a promessa da terra a Abrão. E nós vamos ter essa promessa sendo desenvolvida. Lembre-se que Abrão ele vê a promessa como que saudando-a de longe. A carta aos Hebreus nos ensina isso. A sua descendência é escravizada no Egito por 400 anos. Depois é que então esse povo toma posse daquela terra e não toma posse da terra completa, de toda a extensão que foi dita, do Egito até o rio Eufrates. Isso só vem acontecer nos dias de Davi e Salomão. Perceba como a questão da terra ela vai sendo desenvolvida. A ideia da terra como um lugar da comunhão com Deus, num lugar específico, porque nós vamos ter o templo, né? Primeiro o tabernáculo, depois o templo de Salomão. E aí eu quero que você lembre, quem que é o verdadeiro templo? Lembre-se de Jesus no Evangelho de João, dizendo, olhando para o templo, não mais o glorioso templo de Salomão, mas o templo de Herodes, já construído e reformado depois do exílio. Então Cristo olha para aquele templo e diz assim, destruirei este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E o evangelista faz questão de dizer que Jesus está falando do seu próprio corpo. O ponto ali é, Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro local em que nós somos reconciliados com Deus. Em que aquela comunhão que foi perdida por nossos pais no jardim-templo, ela é restaurada em Cristo, o templo. Ela vai ser plena na Nova Jerusalém, que é descrita como um templo. E você vai perceber o modo como ela é paralela ao Jardim do Éden. Lembre-se que da Nova Jerusalém, do meio da cidade onde está o trono de Deus, flui um rio, o rio das águas da vida. Na margem deste rio está plantada a árvore da vida, que dá o seu fruto, um fruto por mês, e cuja folhagem serve para mantimento. Perceba o seguinte, Bruce Waltke, autor do melhor comentário do Gênesis que nós temos em língua portuguesa, ele coloca essa frase aqui. Essa promessa da terra, ela se cumpre progressivamente, diversas vezes, mas ela nunca é concluída. Por quê? Porque ela só será concluída na Nova Jerusalém, onde nós estaremos plenamente e eternamente no lugar de Deus. Perceba, nós temos povo de Deus no lugar de Deus. E agora, caminhando então para a nossa conclusão, nós vamos ter, finalmente, o governo e o governante. E como que se dá, então, esse governo de Deus? Deus nos governa. Deus governa o seu povo no seu lugar por meio da sua aliança. Nós vamos ver isso ser feito no pacto da criação, onde Deus faz uma aliança com Adão. Ele dá a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão peca. Deus renova esse pacto, não com base mais na capacidade de Adão de obedecer, mas com base na sua graça. Esse pacto vai sendo
renovado de diversas formas. No livro de Gênesis, nós vamos ter ainda esse pacto sendo renovado 2 vezes. Ele é renovado com Noé e ele é renovado com os patriarcas. Qual é o ponto? Nesta aliança, Deus se obriga a ser um governante que abençoa esse povo. Ele se obriga a ser o seu Deus. E esses que fazem parte desta aliança, eles se obrigam a ser povo de Deus e serem governados por Deus, a andar na presença de Deus e serem perfeitos por meio da lei de Deus. Nós chegamos então aqui ao fim de nossa apresentação de slides e eu quero que você então perceba o seguinte: nós temos um voo panorâmico pelo livro de Gênesis. Na semana que vem nós vamos voltar ao capítulo 1 de Gênesis, nós vamos entender qual a função desta narrativa da criação. Mas perceba basicamente tudo que nós estudamos. Nós vimos a divisão do livro de Gênesis em suas 10 sessões, todos com o prólogo, que é o capítulo 1, adicionado de uma pequena parte também do capítulo 2. Nós vimos rapidamente as suas 10 divisões, nós vimos como essas divisões são organizadas em 2 blocos de 5. Nós vimos que este livro é um livro que conta uma história, é uma narrativa, um livro histórico que conta as origens do cosmos, da humanidade, das nações, da nação de Israel, a origem do pecado, da queda, a origem do plano redentivo de Deus. Nós vimos, por fim, um tema que unifica o livro de Gênesis, que unifica não só o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia. Perdoe. É o tema do reino de Deus. E nós vimos os elementos deste reino sendo desenvolvidos em povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Esse governo expresso na sua lei, a lei da aliança. Então, o que é que nós vamos estudar agora, a partir da semana que vem? Nós vamos estudar esse livro sequencialmente, até certo ponto, e nós vamos perceber o desenvolvimento deste reino na história da criação. Nós vamos perceber o desenvolvimento deste reino na história da redenção após a queda. Então, se você ficou com dúvidas, por favor, não desespere nesse momento. À medida que nós formos expondo o livro, nós vamos clarificar essas questões. O que eu quero que você tenha agora é essa ideia geral do livro de Gênesis. E nós vamos, então, no decorrer desses estudos, trabalhar os textos sequencialmente e desenvolver a ideia do reino de Deus sendo levado a efeito na história da criação, na história da redenção. Você pode estar se perguntando até assim: o que é que isso tem a ver agora com a minha vida? Nós vivemos o reino de Deus, nós já vivemos o reino de Deus, ainda não plenamente, mas nós já somos parte deste reino, nós somos o povo deste reino. Como nós devemos viver como povo deste reino? Com qual propósito este povo foi criado? Tudo isso está no livro de Gênesis. E nós vamos aprender, a partir do livro de Gênesis, a viver como povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Que o Senhor, assim, nos abençoe e nos conduza nessa viagem pelo livro de Gênesis. Vamos, então, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante a Tua santa presença, suplicando
que o Senhor continue a aclarar as nossas mentes e a nos guiar sob a tua santa e bendita presença, para que vivamos por tua palavra, para que, olhando para o bendito livro das origens, olhando para o livro do Gênesis, nós possamos perceber a grandiosidade do teu plano redentivo em Jesus Cristo e possamos aprender do Senhor, aprender a ser o teu povo no teu lugar, sob o teu governo. Possamos viver para a glória do teu nome, como aqueles que vivem o teu reino, que anseiam pela chegada plena do teu reino. Dá-nos então essa graça. É o que nós te pedimos, humildes, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando então ao final de mais um vídeo. Mais uma vez eu quero dizer a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho para receber notificação de nossa produção de conteúdo. Nos acompanha também nas demais redes sociais, no Facebook, Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá, no Instagram, @IPB Betânia. Acompanhe a nossa programação semanal. Você que nos acompanha, nos assiste isso hoje, no domingo, eu quero convocar você, se você puder, se você não está no grupo de risco, se você não é maior de 60 anos, não é menor de 12 anos, se você não tem nenhuma comorbidade, eu quero convocar você a vir cultuar conosco hoje às 18 horas, seguindo todas as restrições com responsabilidade, usando máscara, com ampla disposição de álcool gel, mas eu quero convocar você a vir cultuar conosco fisicamente. Se você mora aqui em Corumbá e você está nos acompanhando, e você que é membro de nossa Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá e tem plenas condições de vir, não fique em casa, né? Por favor, vem cultuar ao Senhor juntamente conosco, vem utilizar os meios de graça e desfrutar, ainda que com limitações, de comunhão com o Senhor e uns com os outros. Acompanha também a nossa live na sexta-feira. Será com o reverendo Sivaldo Almeida, capelão do Seminário Presbiteriano do Norte, professor de pregação. E nós vamos conversar, ter um bom bate-papo sobre os dons espetaculares. Eles cessaram ou não? Foi o tema escolhido pelos irmãos e aqueles que nos acompanham nas redes sociais na enquete que nós fizemos. Então, nós vamos debater sobre esse tema na próxima sexta-feira, né, nas 18 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, 19 horas, horário de Brasília. Com a graça de Deus, essa semana nós retornaremos com os estudos de quarta-feira, né, que são postados às quartas-feiras ainda no livro dos Salmos. Então, nós vamos, com a graça de Deus, meditar mais uma vez no livro dos Salmos. Acompanhe a nossa atividade, tanto online quanto física. As nossas sociedades internas estão se reunindo. Então, não fica disperso. Acompanha, viva a vida comum da nossa igreja, tanto online quanto a nossa vida física mesmo, com todas as restrições. Nós continuamos, então, orando por você e rogando que Deus o abençoe e lhe conceda um bom domingo na presença do Senhor, que você tenha, de fato, guarde o dia do Senhor e o adore na beleza de sua santidade e que o Senhor te conceda uma semana frutífera debaixo de sua graça e de sua proteção. Que Deus, assim, nos abençoe. Um forte abraço.